Belo e este é o podcast Viajar Correndo. Em nosso 6º episódio, vamos falar sobre perrengues de viagem. Você já passou por algum? Aqui já vivenciamos vários perrengues de viagem, mas vejo todos eles como aprendizado. Vamos conferir? Para começar, o que são perrengues de viagem? A expressão passar perrengue é muito utilizada para expressar uma situação de dificuldade. Então, os perrengues de viagem são situações em que a gente não contava com elas, mesmo com todo um planejamento. Já passei por vários perrengues de viagem, algumas situações foram até engraçadas, já outras nem tanto assim. Já dormi em aeroporto, em rodoviária, reservei um hostel que dizia ser o melhor da Eslovênia e ele era imundo. Tive muitos problemas com banheiros por vários motivos, ônibus que quase vira na estrada, entre outros. Vamos ver alguns perrengues de viagens agora. A gente começa com dormir no aeroporto, o clássico perrengue de viagem. Os aeroportos, muitas vezes, por conta das conexões, são os clássicos perrengues. As pessoas acabam tendo que dormir no saguão. Alguns até oferecem um espaço mais reservado, já outros não. E a solução é dormir ali mesmo, dando um jeitinho para ficar o mínimo acomodado. Santiago e Dubai foram os meus quartos 2 vezes. Dubai foi minha primeira experiência dormindo em aeroporto. E como era a primeira vez, fui mais discreta e apenas tombei na cadeira ao lado. Mas aí, quando você passa por isso e vai ficando mais experiente, as coisas mudam, né? Você se sente mais à vontade. Então, a segunda vez em Dubai já foi mais ousada. Havia um espaço que ficava entre as cadeiras e a esteira rolante. Quando vi que outras pessoas estavam ali dormindo e nós teríamos que amargar uma espera de 7 horas, não pensei 2 vezes e nem na contaminação do carpete. Deitei e dormi muito bem. Otávio ainda ficou com vergonha em um primeiro momento, mas acabou se rendendo também. Santiago já foi um pouco menos confortável, não tinha um espaço para esticar e como a área era um pouco barulhenta e muito iluminada, tivemos que usar algumas maneiras de neutralizar esses incômodos. E a canga foi muito útil, porque foi só jogar por cima da cabeça. Sabe aquelas cenas de fantasmas com um lençol branco? No caso, eu era um fantasma com uma canga verde-limão na cabeça. Ficou curioso? Ficou curiosa para ver a cena? No blog tem um post com as fotos. Vou deixar o link na descrição do podcast, caso você tenha interesse em visualizar esse momento. E já que dormi no aeroporto, também dormi na rodoviária de Paraty, no estado do Rio. Era uma viagem comemorativa de formatura com 2 amigos. Tinha tudo para ser muito especial, afinal foram anos de faculdade que precisavam ser festejados. Decidimos ir a Paraty. Sempre tive muitas ressalvas a esse lugar. Nunca foi um local em que tivesse ido e me sentido bem. Podem ser coisas de outras vidas, podem ser outras coisas. A questão é que sempre que ia a Paraty, alguma coisa me fazia passar mal. Mesmo assim, achei que dessa vez tudo seria diferente. E não foi bem assim. Para começar, depois de chegar à noite, não ter onde comer direito e ter que comer uma pizza fria, fomos ao camping. O guarda do camping bebeu e eu acordei com a conversa dele com uma outra pessoa. E ele começou a falar um monte de bobagem. Uma delas era de que todas as mulheres do mundo tinham que ser mortas. Oi? Gente, alguém dormiu depois disso? Eu nem queria acordar minha amiga com medo de ele se tocar de que ali havia 2 potenciais vítimas. Comecei a rezar loucamente e acabei dormindo. No dia seguinte, conversando com meu amigo, ele disse que o cara estava conversando com ele mesmo e só mudava a voz. Olha a loucura! A noite seguinte foi tensa, mas nada de conversas consigo mesmo, menos mal. Para completar, naquele fim de semana, os ônibus de Paraty tinham passado por uma reformulação de horário. E não havia essa facilidade de internet que temos hoje para averiguar as informações. Quando chegamos à rodoviária, o último ônibus já tinha partido. O que fazer? Dormir no banco. Eram 23 horas e o próximo só chegaria às 5. Excelente. Um frio, eu estava com uma calça que ia até embaixo do joelho só e comecei a colocar meias com chinelo. Imagina a cena. Nessa época não tirava tanta foto assim, então vai ficar na imaginação mesmo. A gente combinou de enquanto um dormia, os outros 2 vigiavam as malas. E assim foi. E você pensa que acabou? Quando embarcamos e pensamos que logo estaríamos em casa, o ônibus quebrou quando passávamos por Mangaratiba. Tivemos que aguardar um novo ônibus para voltar para casa. Inacreditável. Falando em ônibus, tivemos também uma excelente experiência em Juazeiro do Norte. Quando fomos participar do desafio Chapada do Araripe, quisemos visitar o Santuário de Padre Cícero, em Juazeiro do Norte. Como era final de semana e estávamos em Caldas, foi uma saga chegar a Juazeiro. Primeiro o ônibus não passou. Aí alguém ofereceu uma van estranha para levar as pessoas que estavam no ponto.
pronto. Fomos, mas naquele medo. Em Barbalha, pegamos um ônibus até Juazeiro. Quando chegamos a Juazeiro, precisávamos pegar um outro ônibus. Para ir, foi tudo em paz. Estávamos subindo e indo na pista da direita. Não percebi um enorme precipício ao lado da pista da esquerda. Para voltar, sentamos no lado direito do ônibus, ou seja, via claramente que a pista estava beirando um precipício. O ônibus estava lotado e a cada curva ele dava uma caída mais forte para o lado do precipício. Gente, eu rezava tanto, tanto, tanto. As pessoas pareciam super normais, mas eu estava em pânico pensando. Viajei para tão longe para morrer? Não pode ser assim a vida. Depois de alguns longos minutos de tensão, chegamos ao nível mais baixo e finalmente pude relaxar. Se virasse, pelo menos não ia sair rolando ladeira abaixo. Nem preciso contar que para chegar novamente a Caldas foi mais uma saga com van, ônibus e etc, né? Ainda dentro da questão transportes, em outra viagem com amigas da faculdade, resolvemos ir a Maromba, aqui no estado do Rio. Acampamos durante 5 dias e nesses dias a comida foi miojo com atum, miojo com tomate, miojo com sei lá mais o que, bem assim, miojo com miojo. No último dia, decidimos ir a Maringá, uma cidade próxima, para jantar decentemente. Fomos de ônibus e a ideia era voltar de ônibus também. Estávamos felizes degustando um feijão com arroz e trutas quando passou um ônibus. Aí comentamos, show, a gente vai pegar o próximo, que seria o último, de acordo com a tabela de horários que tínhamos visto. O garçom ouviu e comentou, esse era o último. Não, a gente viu que tem um às X horas. Sim, mas somente no dia Y. Hoje esse é o último horário. Bom, como quem está na chuva é para se molhar, o que fazer? Terminamos de comer e fomos andando até Maromba. A distância nem era grande, eu nem corria na época também, mas era de apenas 5 quilômetros. O problema era a escuridão. Ninguém tinha levado lanterna e não havia luz na estrada. Várias motos passavam e a gente morria de medo de alguma coisa acontecer. Teve até uma picape que ofereceu carona, mas pergunta se alguém quis ir. Melhor andar na escuridão, né? Graças a Deus, chegamos ao camping sãs e salvas. Mas se desejo isso novamente? Não, não desejo. E como eu falei em chuva conotativamente, lembrei da chuva que pegamos na Disney, na véspera da maratona. Vamos a ela. Achamos que seria super legal jantar em Disney Downtown na véspera da maratona. Fomos, tudo estava muito lindo até que na hora de sair começou a chover. Eu estava com o tênis da corrida e pensei, se molhar, amanhã ainda vai estar encharcado. Imagina correr assim. Olha o aprendizado, não saia com tênis de corrida antes da prova. Ninguém tinha capa e nem guarda-chuva. A ideia? Pedimos sacos de lixo para o pessoal do restaurante e eles gentilmente nos cederam. Você já reparou que eu gosto de ser um fantasma, né? Colocamos os sacos na cabeça e fizemos aberturas para os olhos e lá fomos nós, fantasmas, para o hotel aguardar o momento da corrida. E já que falei de hotel, tem alguns perrengues em hotéis também, mas esses perrengues ficarão para o próximo episódio do podcast Viajar Correndo. Senão esse aqui vai ficar gigante e você nem vai querer mais me ouvir, né? E antes de terminar, eu disse que a gente sempre tem aprendizados com os perrengues de viagem. Já falei a questão do tênis, né? Não usar tênis de corrida para passear antes que a prova aconteça. Vai que molha, vai que estraga. Eu também tenho sempre um guarda-chuva ou uma capa comigo agora. Afinal, uma chuva pode estragar todo um planejamento de meses para uma prova. E o outro é checar sempre os horários dos transportes, verificando a questão dos dias das semanas e das alterações por conta de festividades ou feriados. Tudo bem que eu vou me justificar de que isso é muito mais fácil hoje em dia, né? E mesmo com previsão de sol, sempre levo algum agasalho para proteger de alguma mudança de temperatura caso precise ou aconteça de ficar exposta, como por exemplo na rodoviária de Paraty. E assim vai. Bom, no canal do Viajar Correndo tem alguns vídeos sobre perrengues de viagem. Vou colocar os links na descrição do podcast para você dar uma conferida nas histórias. Este foi o 6º episódio do podcast Viajar Correndo. Aguardo você na sexta-feira que vem para continuarmos esse assunto, a parte 2 dos perrengues de viagem. Um super beijo e até lá!